Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, agora 13 dias das nossas eleições e iniciando mais uma semana repleta de acontecimentos importantes e alguns inacreditáveis que eu irei compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje. E se você, meu amigo, minha amiga, já cometeu um grande erro na sua vida, uma grande burrada, uma grande besteira e nunca encontrou explicação para dar sobre esse infortúnio, sobre esse acontecimento, o seu problema pode estar perto do fim. Basta que você se encontre com o pastor Silas Malafaia, que ele te dará uma explicação milagrosa. Se isso resolverá o problema ou não, isso é outro departamento. Se as pessoas acreditarão ou não, isso também é outra história. Mas o que é que está acontecendo? Ele está tentando ajudar agora o atual presidente da República, candidato Jair Bolsonaro. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a conhecer o nosso espaço, a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas, 5 e meia aqui para bater um papo ao vivo com vocês. Enfim, são formas de você estar participando desse processo político aqui do nosso país de uma forma ativa. E se puder, seja membro aqui do nosso portal. Se inscreva também, porque é uma forma adicional de você ficar parceiro ainda mais próximo do nosso trabalho, dos nossos encontros aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu fiz uma análise do que foi o debate ontem entre Lula e Bolsonaro. Quase uma unanimidade que houve um empate ali, não dá para as pessoas cravarem que um dos candidatos ali conseguiu ali um grande volume de intenções de votos em função do seu comportamento. Isso a gente vai perceber na próxima pesquisa. Os assuntos que antecederam esse debate podem ter uma influência muito maior, como foi o caso dessa situação envolvendo Bolsonaro e as meninas venezuelanas e a repercussão que isso está causando. O fato inusitado desse debate de ontem, que não deu para comentar aqui, foi a aparição do ex-ministro Sérgio Moro, que causou ali uma situação de surpresa geral no ambiente e de surpresa também para os analistas, porque o que tem a ver essa história? Vamos lembrar, né, que o Moro, alguns meses atrás, estava chamando o Bolsonaro de ladrão de rachadinha. E não foi uma descoberta que ele possa dizer que veio depois que ele foi para o Ministério da Justiça, né? Porque se ele estava envolvido ali com várias investigações, era natural que ele soubesse da vida de Bolsonaro, das rachadinhas da família Bolsonaro, do enriquecimento patrimonial de Bolsonaro sendo servidor público. Ele não podia ignorar isso. E quando ele se apresenta para ser ministro do Bolsonaro, todas as pessoas que ainda tinham alguma crença, né, na legitimidade dos atos dele perderam ali qualquer tipo de ilusão e de romantismo em relação a esse personagem que agora está cada vez mais cometendo besteiras na sua vida política, e essa de ontem pode ter sido mais uma dessas, né? Infelizmente, nós vamos ver o Sérgio Moro no Senado aqui do nosso país e ele não vai sair, não vai ficar para o ostracismo para sempre. Ele acabou sendo premiado nessa eleição também. Está tentando sobreviver no meio dessa história, né? Mas isso vai dar muito material para a gente analisar, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, quiçá nos próximos anos, né? Pois bem, e aí nós tivemos, em meio a tudo isso, as propagandas eleitorais, logo após esse debate. A do PT continua ainda de uma forma muito interessante, continua a bater firme em Bolsonaro. Eu faço só uma crítica aqui que eu acho que tem que ter mais um elemento povo, e parece que a coordenação da campanha na televisão está começando a inserir mais as pessoas comuns que a gente conhece, que a gente vê, fazendo o seu relato da sua própria interpretação da realidade. Hoje eles colocaram algumas situações e fizeram também ataques também a situações absurdas que a campanha de Bolsonaro está jogando no ar, tentando pescar as pessoas sempre pelo aspecto moral, pelo medo, pelo pânico, pela mentira. Então eles fizeram isso aqui hoje, vamos lá. E hoje está ajudando a armar o crime organizado. Como é que uma pessoa se diz honesto ligada à milícia do Rio de Janeiro? O cara que compra 51 imóveis aí a dinheiro vivo, né? Não tem outra palavra a não ser lavagem de dinheiro, né? Rachadinha. Ele que fala que o Lula é ladrão, mas ladrão é ele e a família dele. Você já deve ter recebido pelo Zap muitas fake news de Bolsonaro contra Lula. Ele abusa da fé dos brasileiros com mentiras sobre fechar as igrejas, ideologia de gênero, sobre defender o aborto e absurdos como esse dos banheiros unissex nas escolas.
As mentiras de Bolsonaro têm um único objetivo: desviar a atenção dos reais problemas do nosso país por conta... Nossa, eu tenho falado isso quantos meses aqui, né, gente? Que o Bolsonaro ele é o grande boneco do posto, ele é o personagem que distrai a sociedade de maneira geral. E isso na campanha eleitoral continua desse modo, só que agora a campanha do PT colocou isso no ar, né? Essa crítica dessa forma mais clara, mais aberta. Do seu governo desastroso, como a fome, inflação alta, desemprego, desmontes na educação e na saúde, desmatamento e tantos outros. Foi com mentiras e fake news que Bolsonaro se elegeu em 2018. E aí a campanha continua a colocar esses fatos. Mas isso é sempre mais acessível quando isso sai da boca do povo e não de um apresentador. Enfim, mas tem gente estudando isso na campanha, né? Espero que eles estejam certos. Do lado da campanha de Bolsonaro, ele continua cada vez mais a reforçar as mentiras que foram gestadas durante os 4 anos de governo dele, que não tiveram uma exposição pelos grandes veículos de comunicação dessas verdades, desses fatos. Uma das situações que o bolsonarismo, as pessoas ficam ali ludibriadas, é que o Brasil só teve vacina mesmo porque foi ele que comprou, ele comprou 500 milhões de doses de vacina, enfim, ignorando todo o combate que ele fez às vacinas, ao Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil, de forma objetiva, dizendo que não iria comprar. Ele sabotou, chamando de vacina. Isso tudo a gente viu pelas redes bolsonaristas, uma campanha permanente. Ele só acabou comprando as vacinas porque o João Dória ia tirar muito proveito do meio dessa história toda, porque ele, desde o início, justiça seja feita, ele investiu na ciência, investiu no Instituto Butantan, ele viajou para a China, abriu o escritório na China, enfim. E foi por essa razão que o Instituto Butantan, que é um fornecedor principal de vacinas no Brasil e tem a obrigação de vender as doses para o governo federal, é que Bolsonaro acabou tirou onda com essa história, tirou proveito com essa história, porque ele pegou a vacina que ele não fez absolutamente nada para concretizar e se apoderou dela, colocando como se ele fosse o principal responsável. Isso a gente viu uma parcela hoje no programa eleitoral dele, vendendo essa mentira de forma distorcida sobre esse processo que matou tantas pessoas no Brasil. Vamos pegar um trechinho aqui. No mundo foi em dezembro de 2020 na Inglaterra. O mundo inteiro estava atrás de vacina. Em 17 de janeiro, a primeira vacina foi aplicada aqui, no Brasil, no mesmo dia que a Anvisa autorizou a vacinação no país. E já no dia seguinte... Gente, assim no português claro, tá? O Bolsonaro, ele roubou as vacinas que foram feitas pelo Dória. E se você ainda tem dúvida, acho que eu vou ficar... tomara que a campanha do PT, eles recebam o nosso material, vou mandar lá para as pessoas que eu conheço, né? Para colocarem, frisarem isso, né? Como é que Bolsonaro estava lidando com a vacina no começo? Ele estava a fim de comprar... ou simplesmente acabou caindo no colo dele por uma questão jurídica, uma questão legal. Vamos acompanhar aqui. Por a outra. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Isso aí foi um trecho de uma live, né? Poderia ter colocado um trecho maior, mas muita gente não consegue mais ver a criatura. Mas, assim, só para a gente lembrar, a gente frisar, né, que ele fez uma sabotagem, depois ele chamou a atenção, vocês devem se lembrar bem, do Pazuello, né, que disse aquela frase, né, um manda, outro obedece, enfim. Essa é a realidade que deveria ser mais enfatizada e que os meios de comunicação não fizeram isso e, portanto, milhões de brasileiros continuam a acreditar nessas mentiras que são colocadas pelo horário eleitoral. E aí a gente chega na malfadada história do tiozão da motocicleta. O tiozão que olhou para as criancinhas, só que o tiozão da motocicleta hoje ocupa o cargo de presidente da República. Hoje, na coluna que o Reinaldo Azevedo participou, ele expressou de uma forma assim muito direta, né, o que se passa na cabeça de muitos pais, muitas mães diante desse episódio. E isso atingiu muitas pessoas, inclusive, que acreditavam em Bolsonaro. Vou resgatar esse trecho aqui para compartilhar com vocês e depois a gente vai ver aqui a explicação do seu mentor espiritual, do Bolsonaro, né? Vamos lá. Absolutamente asquerosas envolvendo meninas. 2 anos mais velhas do que a filha dele de 12 anos. Eu quase não tenho palavras como brasileiro, como cidadão, como pessoa interessada nas leis, como pai de meninas,
né? Mas ainda que não fosse, todas essas questões já seriam absolutamente asquerosas. Torna particularmente grave para mim, insuportável, né? Eu pensar que um velho asqueroso e babão, irresponsável, pudesse olhar para as minhas filhas com esse olhar, não é? Então, essa foi a coluna do Reinaldo Azevedo, que espelha bem o que se passou na cabeça de muitas pessoas. Mas aí, gente, o problema do Bolsonaro também pode estar perto do fim, porque nós vimos aqui uma explicação que o Malafaia deu, que realmente é impressionante, né? Eu diria até inacreditável. Mas vamos ver aqui o que ele disse. Deixa eu ver se dá para colocar aqui num plano maior. Vamos ver aqui. Vamos lá, gente. Qual a explicação que ele deu para... Pintou um clima entre um senhor e meninas de 13, 14 anos, né? Parte da live sobre o drama dos venezuelanos que chegam no Brasil. Sabe, os venezuelanos que estão debaixo da desgraça de um governo apoiado por Lula e o PT. E o presidente usa uma expressão para dizer, pintou um clima, isso é, sentiu que podia voltar para ver a barbárie pelo olhar, pelo jeito das meninas e o que elas estavam sofrendo. Deu para entender, gente? Não é uma explicação miraculosa. Ele pintou um clima diante da barbárie, diante das circunstâncias das venezuelanas, mas ele sabia que eram venezuelanas? Ele não falou que eram menininhas que estavam bem arrumadinhas, coisas e que tais, né? Pois bem, né? Mas ele está tentando dar explicação aqui, né? Vamos continuar mais um trechinho. E ele vai usar essa mesma linguagem depois, nessa live, quando ele está tratando do clima. Então vamos à primeira parte. Não vou colocar tudo. Vamos à primeira parte, onde... Gente, olha, eu vou falar com vocês. Se nós tivéssemos advogados de defesa em crimes bárbaros como Silas Malafaia, a gente não teria preso no Brasil, porque sempre tem uma explicação para alguma coisa. Vai ver que ele se apegou num versículo bíblico de Mateus 19, 14, né, que diz que vinde a mim as criancinhas, né, porque são delas o reino do céu, né? Então, vai ver que é isso, né? Para o Malafaia, será que ele contaria lá para os seus fiéis na sua igreja? Olha, se um senhor numa motocicleta tirar o capacete, ficar olhando para sua filha de 13, 14 anos e comentar com alguém que pintou um clima, não se assuste. Essa pessoa é uma pessoa pacífica, ela não tem nada de mal dentro de si. Quando ela está falando que pintou um clima olhando para sua filha, olhando para sua esposa, olhando para sua irmã, é porque ele está falando de um outro clima, ele está preocupado com a violência que eventualmente essa pessoa sofreu, né? Gente, fala sério, né? É aquela história, a lei da atração. Picareta atrai picareta. Pessoas do mal atraem pessoas do mal. Pessoas boas atraem pessoas boas. Essa explicação do Malafaia seria melhor que ele ficasse calado, né? Ou será que tem alguém que consegue entender essa explicação rolando-lerística? Uma explicação que não explica nada. Eu creio até que piora a situação de Bolsonaro, porque enfatiza uma situação que é inexplicável, a não ser que o pastor, de fato, seja um homem com uma inocência tal e que não perceba que por trás das peles de cordeiro existem muitos lobos maus, né, atrás dos chapeuzinhos vermelhos. É isso que aconteceu. A explicação simplesmente é inexplicável. O dano para a campanha de Bolsonaro já está feito e tende a se aprofundar, porque isso vai gerando debate. Por mais que o Alexandre de Moraes tenha mandado suprimir esse tipo de situação da propaganda eleitoral, o assunto continua a percorrer todos os cantos. Ou será que aquela visão que eu acabei de mostrar para vocês do Reinaldo Azevedo é um fenômeno isolado? Ninguém se sente incomodado com esse tipo de comportamento do presidente da República. E vamos sublinhar, né? Não foi um ato falho qualquer de uma pessoa que tem uma vida reta. Não foi um frade que falou isso, não foi um padre, não foi um pastor que falou essa história do pintou um clima olhando para garotas de 13, 14 anos. Não, foi alguém que defende a tortura. Foi alguém que, quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma, fez uma homenagem ao torturador. E depois, quando o torturador morreu, ele foi fazer gracinhas com a esposa do torturador. Homenagem à esposa do torturador. É alguém que defendeu publicamente a tortura num programa de televisão. É alguém que tem
um comportamento que incentiva as pessoas a darem tiros em aniversariantes, a colocarem cidadãos brasileiros dentro de camburão e depois atirar bomba de gás lacrimogêneo, a fazer todo tipo de agressão que a gente vê por todos os cantos, envolvendo a intolerância, envolvendo a virulência no comportamento, a falta de educação. Então nós não estamos diante de um personagem qualquer, que quando diz que pintou um clima, está falando numa preocupação voltada aos povos venezuelanos. Nós estamos diante, gente, de uma situação que a gente poderia até apelidar de a vingança venezuelana, né? A vingança das venezuelanas. O Bolsonaro usa tanta Venezuela para fazer terror, fazer pânico nas pessoas, que esse episódio pode ser uma situação que esteja ali tirando muitos votos e seja a cereja do bolo reveladora dessa personalidade tão ruim que comanda o nosso país e que influencia tantas pessoas, não para o bem, mas influencia para o mal. E se você, amigo, você achou que a explicação de Malafaia convenceu, procure ele que de repente você vai conseguir explicações também muito interessantes para algum problema que você já teve na sua vida, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!